Meus irmãos, sejam bem-vindos à lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, esse resumo das lições que estamos a fazer, das lições bíblicas. E a lição do primeiro trimestre de 2025 tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós chegamos agora na lição de número 6, que tem por título O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Vai falar que Jesus, ele é igual com o Pai. Ele também tem os atributos divinos, ele também é Deus. Vai falar sobre isso. Nós já falamos um pouquinho nas lições anteriores, que Deus é triuno e o Filho, que é Jesus, também está ali nessa trindade. Já falamos que Jesus também é Deus, que está na lição anterior, lição de número 5. Jesus é Deus, e agora na lição de número 6, falando um pouquinho mais sobre Jesus, porque tem muita heresia, ou tem algumas heresias por aí, que vem tentar tirar essa divindade de Jesus, ou tentar fazer com que acreditamos, ou venhamos acreditar, que Jesus Cristo não é também Deus, mas nós sabemos que isso não é verdade, porque Jesus, ele é Deus. No texto áureo dessa lição, vai colocar para nós, o comentarista coloca para nós, Hebreus capítulo 1, versículo 8, que na revista diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E para comparação, ou para efeito de comparação de traduções, quero também ler aqui na nova tradução Linguagens de Hoje, que o texto diz, de 1 Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas a respeito do Filho ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Aqui está falando de Jesus. Esse texto é bem claro em deixando aqui bem claro que Jesus também é Deus. Quando Deus ele diz, mas a respeito do Filho, ele disse, o teu reino, ó Deus. Ou seja, mostrando que Jesus, ele é filho, mas ele é igual com o Pai. Ele também é Deus. A verdade prática diz para nós que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Vou ler novamente. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. O que essa verdade prática está dizendo para nós é que o termo Filho de Deus foi chamado Filho de Deus, ou o nome Jesus, ele veio a partir do nascimento. Ele veio a partir do nascimento de Jesus, ali no início dos evangelhos, quando fala sobre o nascimento de Jesus, esse termo Filho de Deus, ou essa existência de nome Jesus, vem dali. Mas Jesus em si, o Deus, Jesus, que faz parte da Trindade, ele é desde o início. Ele já é desde eternamente, não o início da Terra, mas ele é eternamente. Desde sempre ele existe, ou seja, ele é eterno. E só Deus pode ser eterno. Isso quer dizer que Jesus, ele é Deus. O título Filho de Deus é mais usado aí a partir do nascimento, mas a sua existência é desde a eternidade. Desde sempre existe aí, Jesus existe porque ele também é Deus. E nessa breve introdução desse tema, dessas lições, porque já falamos que Jesus é Deus nas lições anteriores também, mas só para complementar, porque também tem aqui uma heresia, e já que nós estamos falando sobre combater heresias, essa lição fala justamente sobre isso, tem também uma heresia chamada a heresia do subordinacionismo. E eu quero ler o que o comentarista colocou na nossa lição aqui, porque é de bastante interesse, nós precisamos combater essa heresia. Como o subordinacionismo se apresenta hoje, ou a heresia do subordinacionismo. Deixa eu ler aqui só um trechinho que é bastante interessante para a gente aprender um pouco mais. Orígenes.
O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Ou seja, essa heresia do subordinacionismo, essa heresia diz que o filho, ou seja, Jesus, ele é subordinado ao Pai, ou ele é um Deus secundário, ele é menos divino do que o Pai. Jesus, eles acreditam que ele existiu, eles acreditam que ele veio à Terra, eles até acreditam que Jesus é um Deus, mas para eles é um Deus comum, ou é um Deus de baixo calão, se assim podemos dizer. O subordinacionismo, eles acreditam que Jesus ele é ele é um Deus, mas é um Deus secundário, é menos divino do que o Pai, ou seja, ele está abaixo do Pai, mas nós não acreditamos dessa forma. Por isso o texto aqui continua dizendo que os monarquionistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas o Orígenes foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo com a contrária à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais 100 anos. Na controvérsia em Niceia, havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Então, esse Orígenes aqui contribuiu bastante para que essa heresia tomasse forma, para que essa heresia ela ficasse de um tamanho absurdo aí, como já vinha sendo antigamente. E também aqui na nossa lição, no subtópico 2, fala no período pré-niceno. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Olha o que eles aí colocam, como esse subordinacionismo coloca Jesus. Ele coloca inferior ao Pai. Por isso que isso é uma heresia. Isso é uma heresia tamanha, porque Jesus ele é Deus. Jesus tem os mesmos atributos que o Pai e que o Espírito Santo. Eles são um só, trabalhando aí em 3 áreas. Por isso aqui é uma heresia que precisa ser combatida. Esse Orígenes, ele influenciou nessa heresia. E aí nós vemos que essa heresia também não só está na antiguidade, mas essa heresia também ela está nos nossos dias de hoje. Se nós formos olhar, o subordinacionismo hoje, ele tem a ver com o islamismo e ele tem a ver com os testemunhas de Jeová também. Como está no tópico de número 3, no contexto islâmico, que é o que nós vivemos hoje em dia, o islamismo está nos nossos dias também, por isso que essa heresia ela também é atual, e aí no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como Filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé ainda acima dele, coloca Maomé acima de Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade em defender ou detectar o erro da doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Ou seja, isso está fora de cogitação. Deus não teve nenhuma relação íntima conjugal com Maria, de jeito nenhum, mas Jesus nasceu por meio de milagre. Jesus, que faz e fez milagres, ele nasceu também por parte de um milagre. E o islamismo, que está nos nossos dias de hoje, ele tem essa heresia como pauta. Eles têm essa heresia como pauta. E também
Outro movimento também que hoje em dia, nos nossos dias de hoje, é um movimento subornacionista, ele também tem a ver com os testemunhas de Jeová. Olha, este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Então, nós acreditamos que Jesus é Deus e não é um Deus falso, como acredita ser aí o testemunho de Jeová, o movimento Testemunho de Jeová, que eles acreditam na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, que é o Deus, o Pai, e depois eles acreditam que Jesus é outro Deus que não tem nada a ver com o Pai. Mas nós não acreditamos nisso e nós não cremos assim. Por isso, que essas heresias estão nos nossos dias e a gente só consegue combatê-las se a gente estudar as Escrituras Sagradas. A gente só consegue combatê-la estudando esses textos, estudando nas escolas bíblicas. Por isso nós conseguimos aí defender com a Bíblia essas heresias, ou combater, não defendê-las, mas defender a nossa fé combatendo essas heresias. E a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai, que é o primeiro tópico da lição, que fala que Jesus, ele é a ideia de filho, significado teológico, e o Filho é Deus. O Filho é Deus. E Hebreus capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 8 deixa claro para nós isso, quando o texto diz: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Isso é o versículo 6, dizendo que Deus colocando que todos os anjos tinham que adorar o primogênito, ou seja, só Deus é digno de adoração. Só Deus pode ser adorado. Se Jesus é Deus, se Jesus pode ser adorado, Jesus também é Deus. Então, se ele é Deus, ele é igual ao Pai. Versículo 7. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então está dizendo nesse texto, deixando bem claro para nós, que nós temos sim que combater essas heresias, porque Jesus, ele também é Deus. O texto deixa bem claro, quando outra vez ele introduz o primogênito no mundo e diz: olha, os anjos o adoram, e os anjos fizeram isso, adoraram ele. Os magos do Oriente vieram, quando souberam que Jesus nasceu, vieram e adoraram ele também, e toda a gente adorou, e nós precisamos adorar e continuar adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele também é Deus. Nós precisamos combater essas heresias, precisamos ter em mente, ter sempre na nossa convicção, no nosso coração, que Jesus também, ele é Deus. Meus irmãos, essa foi o resumo da lição de número 6 e eu espero vocês na lição de número 7. Que Jesus em Cristo vos abençoe.